Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa terceira aula do nosso curso. A aula hoje tem o tema Semana de Arte Moderna de 1922. Esse festival, conferência, evento, cada um chama de um jeito. Eu gosto de chamar de evento. Esse evento aconteceu em São Paulo, no Brasil, em 1922, por isso que a gente chama de Semana de 22. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Pessoal, nós falamos na última aula das vanguardas europeias, certo? As vanguardas europeias são de fundamental importância a serem compreendidas para que a gente entenda como aconteceu a Semana de 22 e porque a partir daí vai se estabelecer o modernismo no Brasil, que é o foco do nosso estudo. Vamos lá. A modernidade teve o seu início marcado pela Semana de 22, como eu disse. Alguns artistas, intelectuais, poetas que romperam com antigos formatos de produzir arte participaram dessa semana. Vamos entender o contexto de tudo que estava acontecendo nessa época. 1922 foi quando aconteceu o evento. Vamos um pouco antes. No início do século XX, no Brasil, em São Paulo, haviam muitos fazendeiros. Eram pessoas muito ricas, porque nessa época o café, por exemplo, ele movia a economia de São Paulo. Então, eram muito bons negócios que os fazendeiros faziam. Como a educação no Brasil ainda é limitada hoje, na época era muito mais. Então, era muito comum que pessoas que tinham condições mandassem seus filhos para ter ensino superior fora, mandavam para a Europa. Então, o que acontece? Muitos desses fazendeiros mandaram seus filhos para a Europa para estudar. E muitos desses filhos se tornariam os artistas, intelectuais, poetas, escritores que conheceram as vanguardas europeias lá fora e trouxeram para o Brasil. Um desses artistas se chama, no caso é uma dessas artistas, se chama Anita Malfatti. A Anita Malfatti foi estudar fora. Ela foi uma pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora ítalo-brasileira. Ítalo-brasileira é uma pessoa que tem origem italiana e brasileira, ou influenciado pelas duas culturas. No caso, o pai da Anita era italiano. A mãe dela era norte-americana e era professora de arte, ela dava aulas de pintura. Daí que vem o gosto da Anita Malfatti pelas artes, desde a infância. Então, a Anita Malfatti, em 1914, foi estudar na Academia Imperial de Belas Artes, na Alemanha. Ela retorna ao Brasil e aí acontece a sua primeira exposição de arte no Brasil. Só que essa exposição não tem muita relevância em relação ao nosso tema, que é o modernismo, porque ela ainda não tinha estudado as vanguardas europeias a fundo, na verdade ela ainda não tinha praticado. Em 1915 ela vai para os Estados Unidos e em 1916 ela ficou lá 2 anos e estudou nos Estados Unidos as vanguardas. Gente, Anita Malfatti teve contato com ninguém mais do que Marcel Duchamp. Vocês lembram quando eu falei do dadaísmo, que eu falei que o Marcel Duchamp era o artista considerado o pai do Dada? É aquele artista que assinou o urinol e colocou o nome da obra de A Fonte. Esse mesmo. Eu adoraria ter tido essa experiência. Muito feliz, Anita Malfatti.
E aí o que acontece? Em 1917, um ano depois, ela retorna ao Brasil e aí acontece a coisa. Aí a coisa começa a acontecer. Sim, a Anita Malfatti estabeleceu o modernismo no Brasil. Ela foi o grande passo, assim, para que a semana acontecesse. Por quê? Ela fez uma exposição de arte totalmente influenciada no cubismo. Foi criticada pra caramba. Foi, assim, um show de horror. As pessoas interpretaram muito mal. Tem uma crítica, gente, de Monteiro Lobato a essa exposição dela, dizendo que a sua arte era um misto de paranoia e mistificação. A gente sabe que essa crítica nada mais é do que conservadorismo, mas foi muito difícil mesmo para as pessoas na época entenderem, porque era tudo muito literalmente moderno, né? Eles esperavam realismo, eles esperavam representação de coisas reais, fotografia mesmo, paisagens, pessoas, coisas que eles olhassem e pensassem, nossa, que real, né? Era isso que o povo esperava, e coisas europeias, porque tem uma grande sacada desses artistas, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, Oswald de Andrade é uma pessoa, é um escritor que eu vou falar bem a fundo sobre ele numa próxima aula, porque merece. Ele foi um dos poucos que apoiou a Anita Malfatti. Ele viu a exposição e ele escreveu até um artigo em defesa dela. Mas a grande maioria dos críticos de arte detonaram total. Mas a partir disso, desse momento, dessa exposição da Anita, vários artistas intelectuais que estudaram as vanguardas, que estiveram fora, que já entendiam o que ela estava dizendo, começaram a se reunir. Começaram a fazer reuniões, eles tinham interesses em comum de criarem eventos culturais, artísticos, para falar disso, para trazer isso para o Brasil. Só que tem um detalhezinho aí diferente. Por quê? Então eles criaram a Semana de Arte Moderna. O que foi essa pimentinha diferente, que foi o que mais causou crítica a reboliço aqui no Brasil? Eles fizeram uma coisa que Oswald de Andrade veio a chamar de antropofagia. Eles pegaram todas as técnicas dos movimentos de vanguarda, tudo que era novo e moderno, e usaram. Só que eles usaram tudo com temas brasileiros, tipicamente brasileiros, cores de bandeira, da bandeira brasileira, cenários brasileiros. Eles queriam a nacionalidade, o nacionalismo, era uma questão muito importante na época. 1922, o Brasil estava comemorando o centenário de independência do Brasil. Esse nacionalismo estava muito forte e eles queriam falar de Brasil. E isso foi genial, isso foi maravilhoso. Porque, gente, a frase "o Brasil não conhece o Brasil" é a frase de 1922. E não conhecia mesmo, não tinha valor. Se hoje vocês acham que o Brasil é ainda muito colônia, é ainda muito influenciado por pela cultura norte-americana, europeia, vocês não têm noção, era tipo 99% isso. Então, assim, foi libertador, foi revolucionário. E é lógico que tudo que é revolucionário e que foge do conservador, do convencional, muita gente cai matando de crítica mesmo. E foi o que aconteceu. A partir daí nasceram vários movimentos no Brasil. Movimento Pau Brasil, Verde e Amarelo, o movimento antropofágico. Eu vou dedicar uma aula inteira só ao movimento antropofágico, porque é muito importante, muito mesmo, e vocês vão entender no dia que vocês virem a aula. Então esse choque foi inevitável, né? Assim como a Anita Malfatti foi muito criticada, todos os artistas da Semana de 22 também, eles romperam e desestabilizaram todo um sistema cultural, né? Todo um sistema tradicional de cultura. E aí o que acontece? Quando a gente fala desse nacionalismo, é muito importante dizer que eles não foram xenófobos. Eles não tinham interesse em rejeitar o que estava acontecendo lá fora. Pelo contrário, eles agarraram com todas as forças e trouxeram, só que com temas tipicamente brasileiros, como eu disse. Por quê? Não era para rejeitar o que estava acontecendo na Europa.
Pelo contrário, né? Eles queriam era buscar, para além disso, eles queriam buscar um racionalismo crítico e consciente. Eles queriam acabar com esses preceitos artísticos vigentes da época, né? Como o parnasianismo, por exemplo. Que o parnasianismo, ele foi uma escola de extrema importância, principalmente na poesia. Aquela poesia de sonetos clássica, né? Era muito comum na época. Então, quando eles trazem o dadaísmo e quebra isso tudo, toda essa coisa clássica, fica todo mundo horrorizado. Mas é porque é novo, incomoda, né? E foi muito chocante mesmo, gente, porque foi muito diferente do que a expectativa que foi criada pelos artistas esperava, né? Então acabou que o evento ele criou mais inimigos do que apreciadores. Gente, o pessoal falou muita coisa, falava que era palhaçada, que eles eram barulhentos, esse tipo de coisa. Não levaram a sério, acharam que era um monte de jovem querendo aparecer, e, enfim, não foi uma proposta que foi compreendida de primeiro impacto. Poucas pessoas conseguiram entender essa proposta. Feliz ou infelizmente, não sei, acho que infelizmente. Mas apesar das críticas, é indiscutível o fato que o evento apresentou um rico acervo que merece nossa atenção e reflexão. Eu vou falar sobre os artistas que participaram e suas obras que foram apresentadas na próxima aula, tá bom? Os fundadores, nós vamos entrar em detalhes de tudo. Foi muito a Semana de Arte Moderna, apesar de que no início do século XX não existia nem metade da tecnologia que tem hoje, a notícia se alastrou, primeiro, porque foi muito polêmico, e segundo, esses artistas intelectuais que participaram da semana, que criaram e desenvolveram, eles tinham como tinham muitos escritores participando, eram pessoas que trabalhavam com a imprensa, nas revistas, nos jornais. Muitos donos desses veículos de informação participaram da semana como apreciadores. Então, assim, a notícia se alastrou. Eles conseguiram, de fato, eles trouxeram uma nova compreensão de cultura nacional. Então, o modernismo ele chega no Brasil colocando a nacionalidade como questão de destaque, como questão central nas discussões políticas. E isso foi muito positivo, gente. Porque a gente não está falando só de arte. Entendam, a gente quando fala de arte, a gente nunca está falando só de arte. Arte é igual política, envolve muita coisa mesmo. Então, quando começaram a falar de Brasil e trazer esse Brasil para os olhos das pessoas, para os ouvidos das pessoas, eles possibilitaram uma leitura real do passado. Contribuiu muito para a existência de uma literatura originalmente brasileira também, porque a nossa literatura não era tipicamente brasileira. Hoje ela é, o nosso cinema é. Isso foi uma construção de um século. Então, a Semana de 22 ela reverberou por várias décadas após o seu acontecimento. As pessoas discutiam o que foi, quem seriam seus herdeiros, o que se podia fazer com esse legado. Aos poucos eles foram entendendo a importância daquele momento e entendendo qual que era a real proposta do negócio. A cada década de aniversário que completava o evento, era lembrado e acontecia uma guerra de interpretações, né? Tanto para o lado de admiração quanto de repulsa. Então, 1922, 1932, 42, 52, 62, sempre que fazia um aniversário de década, vinha à tona de novo as críticas, o apoio, tanto um lado quanto o outro ficava eufórico e voltava o tema de novo, de tão chocante que foi para a época. Somente depois de 1980 que isso começou a se transformar. O evento passou a ser visto como algo marcante, histórico, mas acabou a polêmica. Então pararam de fazer julgamentos. A gente não pode negar que a história, ao ser contada várias vezes ao longo do tempo, ao longo de anos, ela vai sofrendo mudança. Não foi diferente com a Semana de 22. Porque isso acontece muito, gente, de acordo com o interesse de quem conta. E esses interesses, eles foram mudando ao longo do tempo, né?
os interesses e necessidades de cada época, eles variam. Então, até 1932, ainda era um fato vivo entre as pessoas. Então, ainda era uma polêmica. Tudo que a Semana de 22 causaria na nossa cultura ainda estava em processo naquela época. Quando a modernização chega no Brasil, ela choca muito as tradições, como eu já disse. Ela transforma todo esse panorama cultural. Então, nesse contexto político brasileiro, ocorreram várias mudanças. O tenentismo foi um movimento feito por tenentes e ele visava causar mudanças no modelo de Estado. Teve a fundação do Partido Comunista do Brasil, teve debates que fizeram surgir o projeto da nova escola. Todos esses movimentos trouxeram inúmeras interpretações sobre a semana. As revistas, foi revolucionário, gente, foi um clima muito revolucionário. Revistas, jornais, todo mundo queria mudar a cara, queria uma identidade nova, porque aquilo despertou nas pessoas, tirou as pessoas do comodismo, chacoalhou todo mundo e falou, olha, modernismo, moderno, vamos mudar, vamos modernizar as coisas. Então é por isso que eu falo, nunca é só arte, nunca é só arte. Eu acho que eu pulei uma partezinha que eu queria passar para vocês. Isso. Então, gente, eu recomendo muito. Eu vou mandar todas essas referências aqui que eu falei para vocês no grupo. O tenentismo, que na verdade é um movimento que não é muito conhecido, né? Só quem estudou essa fase mesmo que tem conhecimento sobre isso. Então eu vou mandar um breve resuminho para vocês entenderem melhor o que foi. Vou mandar referências. E a importância da Semana de Arte Moderna de 1922, como eu já disse, foi trazer à tona todas essas questões. Porque, gente, quando essa galera vai estudar vanguarda europeia, eles entendem que o mundo está mudando. E eles querem trazer isso para o Brasil. Só que eles entendem também que o Brasil deixou de ser colônia há 100 anos e as pessoas ainda ficam esperando que eles voltem da Europa e tragam uma verdade europeia para o Brasil. Esses artistas, eles ficam muito frustrados porque essa proposta não é compreendida. Eles querem, de fato, que o Brasil entenda que ele tem liberdade. Eles querem um Brasil liberto. E esses conservadores, eles ficam lutando contra isso, né? Então, o modernismo, ele já chega impactando. E até hoje, é incrível como a gente vai falar do que é moderno e ainda tem muita gente conservadora 100 anos depois, 99 anos, né? A gente está em 2021, 99 anos depois de tudo isso ter acontecido, a gente ainda tem conservadores que não querem ver as coisas andando. Ainda tem pessoas que criticam a arte brasileira. De forma popular, as pessoas chamam isso de síndrome de vira-lata. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, que é o brasileiro que não gosta do Brasil. Vocês não têm noção. Quer dizer, eu não sei se vocês têm noção, mas eu acho muito triste como as pessoas não entendem a riqueza cultural que o Brasil tem e exporta. E, cara, exporta caro, porque é muita gente que valoriza o que a gente tem aqui. Então, assim, todas essas referências que eu vou passar para vocês, eu espero que vocês gostem e que vocês aprofundem, porque vale muito a pena. Quando eu falo que eles fizeram antropofagia, que trouxeram todas essas vanguardas e fizeram arte tipicamente brasileira, é porque, por exemplo, no cubismo, eles usam aquelas formas geométricas,
Mas no cubismo de Picasso tem todo um contexto de onde ele estava, né? Por exemplo, Senhoritas de Avignon, ele está falando de uma rua que chamava Avignon, ele está falando de um bordel. E quando o brasileiro, a Anita Malfatti, por exemplo, pega o cubismo e faz uma arte brasileira, o que ela faz? Ela vai usar esse formato geométrico, ela vai usar essas referências, primeiro plano, vários ângulos no mesmo desenho, no mesmo rosto. Ela vai usar toda essa técnica, só que ela vai representar uma mulher brasileira. Ela vai representar um cenário no Nordeste ou no Rio de Janeiro. Ela não vai fazer o que está sendo feito na Europa. Ela não vai pegar uma imagem da Europa. Ela vai fazer algo com cara de Brasil. Ela vai usar cores da... Quem usou muito as cores da bandeira nacional foi Tarsila do Amaral. A gente vai dedicar uma aula que fale muito dela também, porque ela é extremamente... A Tarsila do Amaral foi casada com o Oswald de Andrade, né? Os dois fizeram um trabalho impecável para o modernismo. Eles foram extremamente importantes. É o casal mais importante do modernismo brasileiro. Então, é muito importante que vocês entendam isso. Por que foi tão chocante? E como é absurdo que 99 anos depois a gente ainda veja as pessoas não compreendendo a arte brasileira, as pessoas ainda agindo como colônia europeia, as pessoas ainda valorizando mais o que acontece na Alemanha do que acontece na sua própria terra, que é tão rica de cultura. O Brasil não conhece o Brasil. Enfim, pessoal, eu vou ler para vocês aqui algumas curiosidades sobre a semana de 22. O sapo foi vaiado. Durante a leitura do poema Os Sapos, é um poema de Manuel Bandeira, o público presente no Teatro Municipal fez coro e atrapalhou a leitura, mostrando dessa forma uma desaprovação. É o que eu falei, gente, eles estavam esperando parnasianismo, eles estavam esperando o que eles estavam acostumados, né? Não esperavam nada diferente. Os Sapos é um poema escrito por Manuel Bandeira, a moda da poesia de Jules Laforgue, lido entre vaias e gritos da plateia da Semana de Arte Moderna de 1922, tendo se convertido em um clássico da poesia moderna brasileira, citado em todos os livros didáticos sobre literatura brasileira do século XX. Deixa eu abrir, porque está abrindo o restante aqui da matéria. Vou ler para vocês. Os sapos. Enfunando os sapos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo, em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem enjoio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Chame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, não há artes poéticas. O sapo-boi. Meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Gente, o poema é gigante, mas vocês conseguiram entender o que ele fez? Isso é dadaísmo, gente. Ele estava fazendo uma crítica. No dia 17 de fevereiro, Villa-Lobos fez uma apresentação musical. Ele entrou no palco calçando num pé um sapato e em outro um chinelo. O público vaiou, pois considerou a atitude futurista e desrespeitosa. Depois foi esclarecido que Villa-Lobos entrou dessa forma, pois estava com um calo no pé.
Tudo foi julgado, gente. Tudo foi julgado. A Semana de Arte Moderna foi financiada pela oligarquia paulista. Após as críticas de Monteiro Lobato, Mário de Andrade e Oswald de Andrade buscaram expor o modernismo e defendê-lo. Surgiu então a ideia de fazer a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, no mesmo ano em que a Declaração de Independência completaria 100 anos. A data escolhida foi simbólica e representaria a segunda independência do Brasil, mas dessa vez no sentido artístico. Nesse momento, o apoio da elite paulista foi fundamental, que, nesse contexto pertencente da República Velha, a oligarquia paulista tinha interesse em tornar São Paulo uma referência em criação cultural, posto que era ocupado pelo Rio de Janeiro. Além disso, o início da efervescência paulista passou a se contrapor ao conservadorismo carioca, que era bem mais tradicional no ramo das artes. Assim, a Semana de Arte Moderna foi amplamente financiada pela elite cafeeira, que tomou a frente do evento, que teria projeção nacional. Os tomates de Oswald. Em muitos momentos durante o evento, principalmente em seu primeiro dia, os organizadores surpreenderam o público com os conceitos artísticos e estéticos que apresentavam. No caso Oswald de Andrade, a questão foi puramente de extravagância. Os boatos que correm no meio acadêmico entre os estudiosos da semana é que ele, um dos idealizadores do evento, pagou para um estudante do Largo de São Francisco, Escola de Direito da USP, que atirassem tomates nele próprio durante a declamação de um poema. Simplesmente pela polêmica. Anita Malfatti versus Monteiro Lobato, essa eu falei para vocês, né? Mas diz aqui, um dos principais nomes do evento, Anita Malfatti, foi duramente criticada por Monteiro Lobato em 1917, que foi aquela exposição que eu falei para vocês que ela tinha acabado de retornar dos Estados Unidos, e essa exposição teve muita influência do cubismo nas obras dela. Eu vou mandar para vocês no grupo o que eu consigo de imagem de obras dela dessa exposição e vou mandar para vocês entenderem um pouco melhor. Ele publicou um artigo no jornal O Estado de São Paulo criticando a exposição de Anita, que tinha acabado de voltar da Europa e estava repleta de obras modernistas. Como consequência, muitas das obras dela que tinham sido vendidas foram devolvidas. Algumas delas inclusive destruídas. Gente, eu nem sabia disso. Nossa, que coisa horrorosa. Pessoal, como as pessoas são influenciáveis por críticos, né? Muitas pessoas que compraram as obras na exposição devolveram por causa da crítica do Monteiro Lobato. E quem é Monteiro Lobato, né, minha gente? Eu não sei se vocês sabem, mas tem muitas críticas em relação ao Monteiro Lobato por ter racismo nas suas obras, coisas do tipo, de alguém conservador, né? Diga-se de passagem. O público não gostou da Semana de Arte Moderna. Eu disse isso pra vocês, né? Toda aquela modernidade não agradou o público. As pinturas e esculturas de formas estranhas. O que é estranho, estranha, né, gente? Fizeram os visitantes perguntarem se os quadros estavam pendurados de maneira certa. Os poemas modernistas eram declamados entre vaias e gritos da plateia. Muito insensível, né? Para quem gosta de poema, é muito insensível. A reação dos visitantes ecoou entre os especialistas, que trataram o movimento como desimportante e retomaram as críticas vorazes de Monteiro Lobato. Lamentável. De fato, à época, a Semana de Arte Moderna não teve tanta importância, mas nos anos seguintes, o evento passou a ser considerado o marco que inaugurou o modernismo no país e provocou os efeitos sentidos em todos os aspectos da cultura brasileira. Tem um erro aqui nesse artigo não, nessa matéria. Isso aqui é um site que eu achei na internet com curiosidades sobre a Semana de Arte Moderna. Aqui fala que na época a semana não teve tanta importância. Teve sim,
Teve muita. Isso aqui foi um erro. Vicente do Rego Monteiro, o único pernambucano da Semana de Arte Moderna. Divulgador das vanguardas europeias no Brasil, Vicente do Rego Monteiro, de 1899 a 1970, ano do nascimento e morte, foi um precursor das ideias que nortearam a Semana de 22, com seu interesse nas lendas amazônicas e na produção de cerâmica marajoara desde a década anterior. Gente, não foi só esse artista aqui que teve interesse por lendas amazônicas e folclore, não. Tem um outro artista que eu vou citar para vocês. Tem uma aula que eu vou falar sobre artistas modernistas e suas obras, e eu quero apresentar um artista muito importante, muito bacana para vocês. Eu não vou falar dele agora, depois eu falo para vocês, tá bom? Deixou 8 obras para serem expostas na Semana de Arte Moderna, mas na época vivia em Paris. Foi amigo de modernistas notáveis, como a pintora Anita Malfatti, o escultor Victor Brecher e o pintor Di Cavalcanti. Di Cavalcanti foi muito importante também, eu vou falar sobre ele para vocês. O que rendeu o convite à semana. Interessante, tem muitas curiosidades sobre a semana. Gente, pensa, foi um século inteiro de gente especulando sobre esse evento. Então, se a gente pesquisar na internet, a gente vai achar muita coisa. Eu acho muito divertido, eu acho muito interessante. É um tema muito interessante. Bom, é isso o que eu tinha para falar para vocês hoje nessa aula. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os principais fundadores desse evento da Semana de 22. Nós vamos aprofundar na história deles. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.